nova chance para quem recebeu a carta do INSS. Porque as pessoas têm essa coisa na cabeça, comunicado do INSS, eu devo ficar preocupado? É lógico que todo mundo tem que ter uma precaução, mas não é motivo para desespero. Vamos entender aqui essa nova chance que o INSS está dando para as pessoas que recebem a carta, o comunicado do INSS. Se você ficou interessado, você vai me acompanhar nesse vídeo até o final, mas não se esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais. Compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam bem-vindos, se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Ozia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia nessa quarta-feira. Hoje é dia 23 de junho de 2021. Deixa eu fazer um convite para você. Você ainda não é inscrito no canal? Aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Não se esqueça de ajudar as outras pessoas aqui compartilhando os vídeos. É bem simples, compartilha, você vai estar ajudando bastante gente por aqui. O INSS está reenviando cartas para beneficiários que precisam entregar documentos ao órgão para regularização cadastral e evitar cortes dos benefícios. Então, é uma oportunidade, uma segunda chance que o INSS está levando para essas pessoas que vão entrar ali em exigência, que é quando se exige algum documento. Então vamos lá, vamos tentar entender essa situação. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho informativo aqui no YouTube, para que outras pessoas também recebam esse vídeo. Muito obrigado a todos que comentam e participam aqui do canal. Para um total de 1.700.000 pessoas que são segurados do INSS, que estão na mira do pente fino. O que é o pente fino? É a avaliação, a revisão de benefícios. Aproximadamente 700.000 cartas foram postadas agora. Nós estamos aqui em junho de 2021. E se você recebeu uma dessas cartas, muita atenção. A reavaliação cadastral de benefícios está prevista na lei, está prevista na legislação previdenciária do Brasil e faz parte da estratégia do governo Jair Bolsonaro para reduzir gastos com pagamentos de benefícios irregulares. O INSS precisa economizar dinheiro, pois não tem fonte de pagamento. Então, portanto, estão tentando localizar quais são os benefícios que estão irregulares. Infelizmente, eu erro, você erra, e o INSS é um dos que mais erram nesse momento. Porque naquela ânsia, naquele afã, naquela correria para ter esse dinheiro de volta, o INSS muitas vezes não dá tempo hábil, não dá tempo suficiente para essa pessoa fazer uma defesa. Ela acaba perdendo o seu direito. Então, portanto, se você, infelizmente, vier perder seu benefício do INSS e você tem documentação que comprova que tem direito ao benefício, não se preocupe, a justiça vai estar ali para ajudar você. Acontece o seguinte, o aumento da procura de escritórios de advocacia nas últimas semanas por pensionistas em busca de orientação sobre respostas a cartas do INSS levou o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário a divulgar uma nota alertando sobre o pente fino, principalmente nas pensões. Estou falando de pensão por morte. Isso começou desde 2020, no meio de uma pandemia aqui no Brasil. Segundo o INSS, a revisão cadastral pode atingir todos os beneficiários nesse momento. O INSS está reencaminhando cartas para evitar que os beneficiários percam a sua renda previdenciária por não responderem ao pedido de exigência. Então vamos lá. Desde o ano passado, quem recebe pensão por morte há mais de 10, 20, 30, 40 anos, nós sabemos que é praticamente impossível o INSS ter esses documentos guardados. O que eles estão fazendo? Uma revisão. E se na revisão da sua documentação, lá da sua pensão por morte, por exemplo, faltou qualquer documento, um xerox de um RG, imagina se vai ter um xerox atualizado do seu comprovante de residência. Isso não existe, não tem como, né? Imagina de 20 anos atrás, não tem nem tecnologia para isso. Então vamos lá. Na época, não tinha toda a documentação necessária,
Então o que o INSS está fazendo agora? Está atualizando, fazendo essa revisão, tendo aí uma desculpa, porque as pessoas vão dizer para mim, mas meu benefício tem mais de 10 anos, não pode ser revisto? Veja bem, eles não estão fazendo ali, vamos dizer assim, não estão pedindo uma revisão, estão fazendo uma, entre aspas, atualização. Essa é a desculpa do INSS, uma atualização, porque não encontraram algum papel que não tinha ali, mais ou menos por aí. Então, a convocação para todas essas pessoas, né, é para todos que recebem algum benefício, mas no caso de pensionistas, né, quem recebe pensão por morte, exige uma atenção especial dos beneficiários e de seus familiares. O alerta é do diretor adjunto de processos administrativos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Mas o que é esse instituto? É um instituto especialista, tem advogados lá que orientam as pessoas que dependem da Previdência, do INSS. O advogado que está trazendo informações nessa matéria aqui é o Paulo Bacelar. Vamos ver o que ele diz aqui para ajudar. Em muitos casos, pensionistas idosos buscam RG e CPF de pessoas falecidas há mais de 30 anos e por muitas vezes com necessidade de fazer documentos que na época não existiam, como por exemplo o CPF, é o que afirma aqui o advogado. Realmente na época não era nem CPF, era SIC, né, que eles falavam, nem tinha exigência disso na época. Um dos casos aí reportados pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário é de uma senhora, ela é de 86 anos de idade, pensionista há 58 anos, uma pessoa que recebe benefício há 58 anos. Ela recebeu uma carta enviada pelo INSS no ano passado, em 2020, foi reenviada nesse mês agora, requisitando aí, pedindo que essa aposentada, né, que essa pensionista apresentasse documentos originais do marido para não perder o benefício. Como arrumar documentos de mais de 30, né? No caso aqui 58 anos. A carta orienta que a beneficiária deve tirar uma segunda via do RG em uma unidade de registro da Polícia Civil e o CPF na Receita Federal. A reportagem que eu estou trazendo para vocês agora também tem recebido vários relatos de segurados chamados para cumprir a exigência, como por exemplo, de uma pensionista aqui de 87 anos. Em abril, ela precisou ir a uma agência da Previdência para entregar documentos para atualização cadastral. Como eu disse, estão aí maquiando uma revisão, um pente fino, como atualização cadastral. Depois de receber a convocação por carta em dezembro, ela foi até uma agência no dia e hora marcados por telefone, que ela agendou, e levou mais de 40 documentos que foram exigidos, que foram pedidos, é o que ela contou aqui para a matéria. Na ocasião, o INSS informou que a situação da segurada foi regularizada e os pagamentos continuarão a ser realizados regularmente. Então, portanto, para o advogado especialista, apesar de ser uma situação injusta, todos nós, ainda mais levar um idoso a essa situação, né? Pois na época de pagamento, essa documentação ela não foi exigida. Quando pagou esse benefício para essa senhora, essa pensão, eles não exigiram todos esses documentos. A orientação é para que as pessoas cumpram a exigência, pois isso dá menos trabalho do que brigar por uma recuperação do benefício no futuro, é o que afirma aqui o advogado especialista. Então vamos lá. Quando o INSS pede para você levar um documento, você recebeu a carta do INSS, você sabe que você tem o direito, mas não brigue, não discuta. Se você precisar, procure um profissional, mas faça o cumprimento dessa exigência. Leve a documentação que é pedida pelo INSS. Você pode mandar pela internet ou entregar pessoalmente se você agendar. Mas a questão aqui, como eu disse para vocês, é mesmo que você tenha razão, mesmo que vocês tenham o direito, faça o que o INSS está pedindo. É muito mais fácil você entregar documentos do que ter a dor de cabeça de ter que correr atrás para voltar o seu benefício, o seu pagamento. Sem contar que alguns documentos não existem, né? O que você vai fazer nesse caso de documentos que não existem? Você vai ter que fazer uma declaração
onde você vai colocar a sua qualificação pessoal. Seu nome, endereço, documento, número do seu benefício, vai falar, ó, eu não tenho tais documentos por isso, por aquilo, porque são muito antigos, não tem mais. Mas como disse aqui na reportagem, se faltar, por exemplo, uma certidão, você vai pegar ela mesmo que é averbada ali, por exemplo, o óbito, você vai buscar essa certidão no cartório, uma segunda via, vai na polícia, ver se consegue alguma coisa sobre o documento que é pedido, um RG, ou vai na Receita Federal. Existe uma declaração de óbito da Receita Federal para quem teve o CPF cancelado, suspenso por óbito, tá? Existe sim esse tipo de declaração na Receita Federal. Então vamos lá. Risco de você perder o benefício, né? O que você tem que fazer aí? O INSS voltou a mandar cartas para os segurados que precisam entregar documentos para regularização cadastral. Nossa, não está saindo nada aqui hoje, está difícil. Quem é chamado, quem é convocado pelo INSS e não cumprir a exigência feita pelo órgão, pode ter o pagamento bloqueado, cancelado. Um monte de palavra difícil aí, né? Então vamos lá. O INSS chamou no ano passado, lá em 2020, principalmente quem é pensionista, né, recebe pensão por morte, para uma revisão, um pente fino, que eles disfarçaram como sendo uma regularização cadastral, para você apresentar documentos que na época não foram pedidos, mas, como eu disse, vai lá e faz o que o INSS está fazendo. Muitas pessoas não fizeram isso e estão recebendo novas cartas do INSS. É uma segunda oportunidade, uma nova chance de não perder o seu benefício. Essas pessoas, se entrarem, por exemplo, lá no Meu INSS, se tiverem o cadastro, vão acompanhar que vai estar lá em exigência, apresentar tais e tais documentos. O que é exigência? É quando o INSS exige que você apresente documentos que estejam faltando, documentos que são necessários, essenciais, para avaliar se você tem direito ou não a um benefício. Isso é a exigência de documentos que você não levou, não apresentou e que você precisa deles aí para continuar recebendo. Vamos falar sobre o benefício aí. Nós ouvimos falar lá 2016, 2017, 2018 sobre o pente fino, que assustou muita gente. Pois então, o pente fino agora ele é constante. A lei dos benefícios previdenciários, a lei do INSS, permite que o governo revise constantemente seus cadastros para verificar se existe irregularidade nos pagamentos realizados pelo INSS. Então o pente fino agora, de uma forma não tão abrangente, não tão profunda, não tão como foi lá no início, né? Buscando uma caça às bruxas aí, mas o pente fino agora é para o resto da vida. Todos os meses eles vão fazer um pente fino para ver se encontra algum erro. Caso o funcionário do INSS identifique que a documentação do processo administrativo está incorreta, o que é processo administrativo? É o processo dentro do INSS, quando você levou tudo que você tem para pedir seu benefício. Se encontrar qualquer coisa incorreta, o beneficiário poderá ser chamado para prestar informações. Não se preocupe. Como dito, muitas das vezes, nem todos os documentos são apresentados. Às vezes está faltando um xerox do seu comprovante de residência atualizado. Então, cumpra esse chamado do INSS. Como é feito esse chamado? Como que eu vou saber dessa convocação? O INSS envia cartas para o endereço informado pelo próprio beneficiário ao fazer a inscrição, solicitar ali, fazer o pedido do seu benefício, realizar a atualização, portanto, ali cadastral do INSS. Quem recebe a convocação, o chamado, deve ligar imediatamente para o número 135 do INSS ou então acessar a plataforma Meu INSS ou aplicativo de celular para poder agendar aí o cumprimento de exigência, ou seja, apresentar os documentos que estão exigidos ali, pedidos. O documento enviado pelo INSS possui marca da Previdência Social, contém o seu nome completo, número do CPF e, além disso, vai ter ali o número do seu benefício, né? Além de instruir aí sobre como você deve agir. Então, na carta do INSS tem que ter o brasão lá, no caso, tem que ter o símbolo do INSS e vai ter todas as suas informações pessoais e vai estar falando ali como que você deve agir
como que você deve fazer para apresentar a sua defesa. Sobre o prazo que você tem, não se preocupe. Quem recebe o chamado, a convocação, deve agendar a entrega dos documentos exigidos em até 2 meses, são 60 dias. Depois desse prazo, o pagamento é suspenso e você vai ter mais um mês, são mais 30 dias, o recebimento vai ser cancelado se nesse tempo de um mês você não realizar a sua defesa, aí a coisa fica mais complicada, né? Que você vai ter que procurar outros meios, talvez nem consiga mais ter o seu benefício de volta. Quem optar pelo atendimento pela central telefônica de número 135 pode agendar a entrega de cópias de documentos nas agências mais próximas do INSS. Mesmo as agências eventualmente fechadas devido à pandemia, mantêm urnas para entrega de envelopes com toda a documentação, toda a papelada. Na porta do INSS você agenda e entrega ali o atendimento. Então, pelo telefone de número 135, funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 10 horas da noite, até às 22 horas. Mas muito cuidado, vou pedir para vocês compartilharem essa informação. O INSS não pede nenhum tipo de pagamento para prestar o serviço e nem pede fotos de documentos ou mesmo do segurado pelo WhatsApp ou outros aplicativos de mensagem. Nenhum serviço do INSS é feito pelo WhatsApp. Eles não pedem fotos de documentos, não pedem fotos pessoais pelo WhatsApp. Cuidado! O que no máximo o INSS faz é enviar uma carta para você, avisando você, você recebe o comunicado, para você entrar em contato com o INSS para levar a documentação. Então, muito cuidado, se você receber uma ligação pedindo documentos aí, é golpe, tá? Vamos falar, as pessoas têm dúvidas, falam, mas o benefício com mais de 10 anos ele não pode ser revisado. Aqui não é uma revisão, veja bem. Nos casos de suspeita de fraude ou irregularização cadastral, o INSS pode revisar benefícios concedidos há mais de 10 anos. Então, faltou um documento, já pode revisar mesmo se tiver mais de 10 anos. A regra que proíbe a revisão após uma década de depois do primeiro pagamento vale apenas para o cálculo inicial da renda paga ao segurado. Então, a única revisão que não pode ser feita depois de 10 anos é sobre o cálculo inicial que deu origem ao valor do pagamento do segurado. Vamos a um alerta aqui para os pensionistas. Quem é pensionista do INSS deve ter um cuidado redobrado com a documentação do instituidor do benefício, ou seja, do segurado que faleceu e gerou a pensão para os seus dependentes. A lei previdenciária não exige a documentação do instituidor da pensão, mas o INSS pode pedir essa papelada para apurar supostas irregularidades. Então, muitas pessoas, infelizmente, agem de má fé e recebem o benefício de outras pessoas. É por isso que o INSS pode exigir esse documento. Para evitar transtornos maiores, é recomendável guardar aí toda a documentação, RG, o CPF, a certidão de óbito e de casamento do instituidor do benefício. Ao perder a sua pensão por falta de um desses documentos que você não apresentou, ainda será possível recuperar o pagamento por meio de uma ação na justiça. Então, portanto, se infelizmente você vier a perder a sua pensão porque faltou algum desses documentos, não aceitaram as suas justificativas, as suas defesas, a justiça está aí para ajudar. Para cumprir essa exigência, e se é possível cumprir essa exigência, ao receber essa carta do INSS, você segurado deve cumprir a exigência feita pelo órgão. Quem não possui documento que for pedido deve providenciar uma segunda via. Embora seja possível questionar o INSS lá na justiça, dá menos trabalho você cumprir aí o que for pedido pelo INSS em um primeiro momento. Em caso de dúvidas, é recomendável sempre buscar orientação no INSS. Não liga para o advogado, não liga para amigo, para ninguém. Primeiro você vai ligar no número 135 do INSS para saber se realmente está pedindo essas informações. Vou deixar essa matéria aqui na descrição desse vídeo.
Muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Deus abençoe as nossas famílias nessa quarta-feira, hoje 23 de junho de 2021. Então, recebeu a carta do INSS, mesmo que você tenha direito, não fique preocupado. Faça aquilo que o INSS está pedindo para manter as suas informações aí atualizadas, para você não perder o seu direito. Se você não conseguir perder o seu benefício indevidamente, isso acontece, o INSS erra, você pode entrar na justiça com a ajuda de um profissional para ter o seu direito de volta. Então é muito melhor, você recebeu a carta do INSS, está recebendo agora pela segunda vez, responda aquilo que o INSS está pedindo. Se não tiver, faça uma declaração que você não tem aqueles documentos e que não foi possível conseguir uma segunda via e espera a resposta do INSS. Se for negativa, você vai entrar na justiça e vai continuar recebendo da mesma maneira. Só não procura o INSS quem está errado. Quem recebe o chamado do INSS, quem recebe a convocação do INSS para apresentar algum documento, tem que apresentar uma justificativa. Se não apresentou a justificativa, é porque tem coisa errada. Procure os seus direitos. Muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Sempre lembrando, não se esqueça de ajudar as outras pessoas. Compartilhe os vídeos. E não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar por dentro das principais notícias, informações, dicas e explicações que eu vou trazer todos os dias para tentar ajudar vocês. Até o próximo vídeo.